Alguém encheu o saco de vocês, falaram que por um tempo vocês podiam fazer o que Marcelo vocês quisessem, Madureira. mas encheu o saco quando vocês queriam falar de política. No início, não. Teve um turn point, eu vou gastar essa porra. Haja turning point, hein, caralho. A gente teve uma mudança bem clara até. Eu senti mais direto até o dia que foi, porque como eu fiz redação final do programa, um ao último, os caras ligavam pra mim. Aí eu chegava pros caras e falava, ó, ligou, deu merda, não sei o quê, mas geralmente ligava pra mim. Ou ligava pro diretor, o diretor ligava pra mim, ou às vezes ligava direto pra mim. Quando teve um negócio, teve 2 episódios. Teve o episódio do Mensalão, Sim. que o primeiro Lula foi pra televisão pedindo desculpa. Que os aloprados, não sei o quê, que ele não sabia de nada, não sei de nada. Logo depois mudou a tática, até algumas coisas que ninguém nunca mais ouviu falar na vida. Uma entrevista que o Lula deu em Paris para uma repórter que só existiu nesse momento, que ele mudou a tática, dizendo que primeiro que tinha sido Caixa 2 e segundo que o Mensalão foi invenção da mídia golpista, que era o tal do PIG, Partido da Imprensa Golpista, que o Paulo Henrique Amorim criou isso. Paulo Henrique Amorim. Quando o Paulo Henrique Amorim criou essa porra, a Globo ficou no foco da galera, como eu estava falando, que até ali, todos os políticos que a gente lidava tinham sido eleitos através do voto. O Lula foi o primeiro através do devoto. Aí o que aconteceu é que essa massa que protestava, às vezes via a Globo como a grande vilã da parada, pressionou a Globo. E a Globo nos pressionou. Porque o que aconteceu não foi só nesse caso. Foi no caso, por exemplo, uma vez que alterou a legislação eleitoral, que até deu o seu Creyson para presidente. Que a lei mudou assim, não pode mais fazer humor tem que fazer com todos os candidatos. Em período eleitoral. Em período eleitoral tem que fazer com todos os candidatos. Eram 20 e poucos. Não tinha como fazer com 20 e poucos, a gente esperava o segundo turno para ter só 2. Então a gente lançou uma candidatura nossa só de sacanagem, exatamente por causa da lei. No negócio ali começou assim, eu me lembro que teve a nacionalização, o desmembramento do Clarim na Argentina. Eu sei porque eu vi muito isso. Aí os caras falam, vocês são malucos, olha o Chaves, olha o que está acontecendo na Argentina. E eles tinham uma onda assim, para liberar o jornalismo, para deixar o jornalismo solto, a gente tinha que ficar quieto. Porque a gente não era jornalismo. O nosso Lula era maquiagem, era feito. Então, uma coisa que o Lula falou, outra coisa que o nosso Lula falava. E não só o Lula, todos os outros governos. Então, a gente teve muito problema, por exemplo, para voltar para Brasília. E tudo não era censura, era pesquisa. Era do tipo assim... O Lula tem 70% de popularidade. As piadas políticas não estão pegando bem. O povo não quer ouvir falar de política. O povo, tudo era em nome do povo. O povo não quer ouvir de política, o negócio de humor político é elitista, porque aí te vê assim, só 2% da população lê jornal, só não sei o que eu fazer, mas a gente não faz de jornal, a gente faz do Jornal Nacional. Se está dando essa baixa audiência, acho melhor vocês acabarem com esse programa, entendeu? Assim, porque a gente tirava do Jornal Nacional. Então teve várias dessas coisas. Na política foi mais uma fase que a gente que coincidiu com o nosso final, não foi por causa disso, não acho que foi, mas mudou a relação com a questão do político. Agora também, assim, a opinião pública não passava por aí, porque havia uma compreensão que a gente estava tirando para tudo que é lado, entendeu? Não tinha essa ideia de que se você estava sacaneando um determinado político, é porque você fazia parte da turma do outro político. Não, a gente era uma metralhadora giratória, apontava para tudo quanto é lado, entendeu? Independente de quem você votasse, não tinha o caceta, não apoiava nenhum partido ou nenhum político, entendeu? Naturalmente. Não, até quando teve tinha essa compreensão. Não era um partidário, até porque não havia a polarização que existe hoje, então acho que é difícil que a gente... Mas existia uma entenderem polarização PT-PSDB, que até o Bolsonaro fica falando 30 mil anos que só dava PT-PSDB. Esse é o Lula. Mas eu gosto de imitar tudo misturado. Tá ok. Mas eu sou o marido, tá ok? Tá ok. Aí a questão a gente, eu me lembro assim, a gente nunca teve uma eleição que o grupo votou no mesmo... Eu acho que foi no segundo turno do Lula. Do Collor a gente votou no mesmo candidato. Que a gente votava, tinha PT e PSDB. Tinha uma galera que votava no PT, tinha uma galera que votava no candidato do PSDB. Que era continuava andando junto, Não pode votar em candidato diferente e continuar andando junto. Pois é. Tinha E aí a gente tinha essa onda que a gente teve, assim, eu me lembro que teve uma vez que o Fernando Henrique convidou a gente para bater um papo, porque ele estava por baixo pra caralho no segundo mandato, aí queria conversar com interlocutores independentes
que não fosse gente puxa-saco dele. Aí ele convidou o grupo. Só eu, o Hubert e Madureira topamos. O resto nem topou, hein? Entendeu? Assim, a gente, assim, a gente baixava... Eu me lembro pra caramba, assim, que a gente, desde Lula, Fernando Henrique, Caetano Veloso, quem fosse, a gente sacaneava, às vezes, com a metade do grupo mais gostando. A gente não sacaneava quem não gostava. Não era uma missão. Até hoje eu tenho o maior grilo com o humor partidário. Pô, eu entendo, cara. Não tá errado. Eu vejo muita gente, eu tô direto, não sei o que, vejo os caras aí fazendo, mas é uma coisa que eu não gosto. Não é que eu acho que a pessoa não deva declarar seu voto. Ou ter posição. Dela, mas ela direcionar o humor dela, eu acho isso ruim. A gente surgiu, o Hélio pode falar muito melhor disso, então vou passar para você já, mas assim, quando a gente surgiu, por exemplo, ele surge na escola de engenharia, né, de 78. Um dos grandes motes era sacanear o movimento estudantil. A gente tinha muita coisa, eu me lembro que tinha o Delfim Neto, era o ministro todo-poderoso, tinha umas pichações toda hora, fora Delfim. A gente resolveu só de sacanagem, em 2 universidades, a gente botou Fica Delfim, só isso. Cara, mas era um negócio que foi, entendeu? Então tinha um barulho, assim, então a gente gostava de... Não era dentro Delfim? Não, era Fica, não, mas era só para provar. Fora Delfim, não, mas não era, dentro seria melhor, mas não nos ocorreu, não é? Mas aí, quando tem essas coisas, então a gente já começou assim, eu me lembro, esse cara... essa ideia de que, o cara tá botando isso porque ele apoia o Delfim. Não, a gente estava só querendo criar um tumulto. Mas teve várias DRs do tipo com eles, assim, mas vocês estão prestando serviço ao inimigo, mas vocês estão sacaneando o movimento estudantil, vocês têm que sacanear a ditadura. Não, a gente está sacaneando os dois. Entendeu? Aí fala assim, não, mas se o movimento estudantil... Eu falei, bicho, esse cara, se o movimento estudantil não aguenta uma piada, fudeu, né? Então esse troço é fraco pra caramba, entendeu? Então a gente tinha essa onda, a gente publicou uma coisa na Caceta, que foi muito falada no jornal, na época era jornal ainda, não tinha programa de televisão nem nada, que ficou muito famosa, obviamente, na bolha. E as pessoas ficaram totalmente perturbadas, que era uma foto do Pinochet, aí tinha escrito, abaixo o Pinochet, e abaixo, acima o Pinochet. Então era isso, como assim? Entendeu? Que abaixo o Pinochet é óbvio, entendeu? Mas acima o Pinochet só tinha uma foto do Pinochet. Abaixo o Pinochet, acima o Pinochet. Não era apoio ao Pinochet. Não, mas pirava a cabeça das pessoas. Era uma brincadeira. Mas pirava a cabeça das pessoas. Que porra é essa? Uma brincadeira com a frase que tava com... Mas comparado com hoje em dia, era mais... Não era uma coisa... Muito mais light. Você acha? É muito mais light do que hoje em dia. Mas hoje em dia é questão de vida e morte. Eu, por exemplo, quando eu antes de fazer o Planeta Diário, que depois juntou com a Caceta, então eu trabalhei anos no Pasquim, onde eu conheci o Reinaldo, o Cláudio Paiva e tal, e outros caras também, Jaguar, Zeraldo, caras que meus mestres, assim, né? Por assim dizer. E eu trabalhei justamente naquele período que era nem, né? Eu já estava no final da ditadura, estava começando a abertura, era perigoso. Você não ia ser preso, mas também não podia falar o que quisesse. Preso, mas também não podia falar. Era meio perigoso, assim, e tal. Mas era um humor muito assim... O Pasquim ficou um jornal muito de esquerda, entendeu? O jornal, que no começo era o jornal mais assim, zoado, de Ipanema e tudo mais. O Pasquim ficou o jornal dos exilados, aquele negócio todo. Então a gente começou, dentro ali, meio naquele vácuo ali, começou a fazer umas piadas. Eu me lembro que o pessoal era de esquerda mesmo, ou era brisolista, ou era não sei o que. Aí eu me lembro que a gente fazia um personagem que era o general, Avelar, o general que não aderiu ao golpe, porque era o general bundão. Assim, então era uma pijama, né? De pijama. A mulher mandava nele. Então, aí ele foi a Cuba, né? Aí lá em Cuba o Fidel dava em cima do... vem aqui, vamos fazer um amor legal no Malecon, não sei o que lá. Aí eu me lembro que a dona Nelma, que era a secretária, que era a pessoa que organizava o partido, ela chegava assim, meninos... Aí vocês exageraram. Fidel viado é demais. Não pode fazer uma coisa dessa. Aí a gente não saiu do Pasquim, não por briga nem nada, mas para fazer um humor mais livre, anárquico, mais anárquico mesmo, entendeu? Falando de rock também era. Foi uma época muito rica na cultura brasileira.